A Câmara dos Deputados aprovou ontem o programa do governo Lula, Gás do Povo, que leva botijões de gás para todas as famílias carentes de todo o Brasil. E aquela galera que participou daquela caminhada do Nicolas, escrito da camisa Muda Brasil, todos eles votaram contra o direito da população mais necessitada ter acesso a gás grátis para poder cozinhar o seu próprio alimento. Do Partido Novo, que é o partido dos ricos, todos votaram contra. Do partido do Bolsonaro, que também é um partido que só defende os ricos, todos votaram contra, incluindo o Nicolas Ferreira, o líder da caminhada. Vou citar aqui o nome de alguns deles que eu conheço, tá? A Bia Kicis, o Bibo Nunes, o Carlos Jordi, o Paulo Bileski, o Eros Biodini, o cara lá da Canção Nova, a Júlia Zanata, o Príncipe, o Mário Frias, o Marcon, o Nicolas Ferreira, o Sanderson, o Zé Trovão, o Derrite, o Kim Kataguiri e outros. Aí eu te pergunto, que Brasil é esse que eles querem que mude? É o Brasil que vai ter um governo para trabalhar em defesa dos interesses dos ricos, gerando imposto de jet ski, ou o governo que realmente trabalha em defesa dos mais necessitados que precisam ser amparados por políticas públicas? Compartilhe esse vídeo, manda ele para o máximo de pessoas possíveis, porque ainda tem gente na inocência, na ignorância, que é manipulada por essa galera aqui com esse discurso de serem contra o sistema, mas quando na verdade os políticos que eles defendem apenas trabalham pela manutenção desse sistema injusto, que privilegia apenas os ricos. E sabe qual é a prioridade do governo Lula para este ano, encurtado no Congresso, porque ele só trabalha até no primeiro semestre, segundo semestre é só trabalhando em questão da próxima eleição? A prioridade do governo Lula vai ser aprovar o fim da escala 6x1 e a regulamentação dos motoristas de aplicativo que ganham uma miséria e que o governo Lula pretende ampliar, negociar com essas plataformas para que eles possam ganhar um pouco mais. E sabe qual é o principal objetivo da oposição bolsonarista para esse ano? Derrubar o veto do Lula à PL da dosimetria, que reduziu a pena do Bolsonaro e de todos que tentaram dar um golpe de Estado. Conseguem perceber a diferença? E ontem teve a reabertura dos trabalhos em Brasília, a reabertura do Congresso, a reabertura do governo federal, a reabertura do STF, do TSE, e a imprensa brasileira, que quer eleger esses políticos que só defendem os ricos, obviamente inventaram motivos para criticar o presidente Lula. O Estadão disse que o Lula usou o discurso no STF como palanque, que ele teria ignorado a crise do Master e fez o Congresso de trampolim eleitoral, apenas porque o Lula quer aprovar o fim da escala 6x1 e a regulamentação dos aplicativos. Já o Globo vê na mesma estratégia. Lula tenta convencer o Congresso sobre bandeiras eleitoreiras e reforça dobradinha com o STF. Você sabe que a imprensa quer porque quer fragilizar a imagem do STF, porque um STF fragilizado permitirá que a extrema-direita volte ao poder e faça no Brasil o que ela fez em todos os países, que é controlar a Suprema Corte, coisa que o bolsonarismo não conseguiu aqui. Em seu discurso no STF, o presidente Lula saiu em defesa da nossa democracia, alertou para os perigos dos influenciadores e das manipulações das plataformas no ano eleitoral que poderão e que irão beneficiar somente a extrema-direita. Saiu em defesa do STF, disse que o STF salvou a nossa democracia, que o STF impediu que um golpe de Estado fosse consumado aqui no Brasil e defendeu punição para todas as pessoas envolvidas no crime do andar de cima, que é a galera que realmente ganha dinheiro e lucra com todas essas atividades ilegais. Citando, por exemplo, a questão do Banco Master. Diferentemente do presidente Lula, que saiu em defesa do STF, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele saiu em defesa da imprensa, que está a todo momento exigindo do STF um código de conduta, e disse que já nomeou uma relatora para esse código de conduta, que é a ministra Carmen Lúcia. Código de conduta é importante. O ministro Dias Toffoli tem agido de maneira errada, tudo isso é verdade, mas o código de conduta não pode ser feito às pressas sobre a pressão da imprensa e da extrema-direita, porque fazer isso no momento é mostrar fragilidade, e é exatamente isso que a imprensa, que a elite e que a extrema-direita quer, um STF frágil. Esse Fachin é tão sem noção do jeito que a gente não esquece o que ele fez no verão passado. Ele, mesmo depois dos processos do Lula já terem caído por falta de prova e ele ter os seus direitos políticos garantidos novamente, ele ainda insistia, meus amigos, em manter bloqueado os valores, o dinheiro do presidente Lula. Só depois de um tempo foi que ele foi lá e desbloqueou. Foi exatamente ele que desfez as decisões ilegais do Sérgio Moro contra o presidente Lula, para que o Sérgio Moro não fosse julgado pela segunda turma do STF como juiz parcial, e que não adiantou de nada, porque depois que ele desfez, o Gilmar Mendes foi lá e mesmo assim julgou o Sérgio Moro como um juiz parcial e incompetente. E o Alcolumbre, que tem um rabo muito preso com o STF, quis dar uma de valente e
defendeu as prerrogativas do Senado e a autoridade do Congresso, dizendo que nas entrelinhas que não aceita interferência de outro poder. Quem não te conhece que te compre, viu, Alcolumbre? Todo mundo sabe que tu treme na base com medo do STF, porque se tem uma coisa que tu tem é rabo preto. E o Hugo Mota, que tá com muito medo de não conseguir ser reeleito, vai fazer uma parceria com o governo Lula, buscando votos aqui no Nordeste, no estado dele, e vai trabalhar, fazer de tudo para aprovar o fim da escala 6x1 e o trabalho por aplicativos. A gente vai aceitar sim essa aprovação do fim da escala 6x1 e a regulamentação dos aplicativos, mas voto da esquerda você não vai ter, porque você é um oportunista que não merece confiança de ninguém. E por fim, nos seus discursos, o Hugo Mota defendeu as emendas como algo constitucional, que a gente sabe que é inconstitucional, que o Congresso sequestra o orçamento público. E o Alcolumbre disse que as conquistas não são apenas do governo, são sim, porque vocês só aprovam coisas do governo, recebendo emenda.